Aqui. Pedro, parabéns pelo paper. Eu fiquei é. pensando nessa questão que você acabou de falar agora, de tempo, né? Então, 2 minutos ali na questão do complementar. Aí, ali na página 2, você traz aqueles 8 momentos de trabalho interassistencial. E aí, eu queria que se você pudesse compartilhar sobre alguma experiência de hibridismo parapsíquico que você teve com o arco voltaico. Uhum. Isso tem várias, porque o arco voltaico ele pode ser, do mesmo modo lá que a gente estava falando antes, uma condição mais ali pontual, que você percebe um amparador, que não há tanto esse transe, mas ele permite essa condição. Muitas vezes você vai ver que o amparador ele vai se aprofundar mais nessa semi-possessão. Uma vez aqui fora, do lado do tertuliário, tem um banquinho aqui, em frente ao Village, e aí tinha um amigo nosso que, enfim, ele já sabia e pediu para eu fazer um arco voltaico nele, porque naquele momento ele achava que a coisa estava mais pesada para o lado dele, e ele sabia que ele tinha uma semipossessão crônica negativa. E ele falou que, enfim, estava muito pesado e tal. E aí eu fui fazer o arco voltaico, e a Consciex, eles deixaram a Consciex praticamente se incorporar em mim. E ali eu tive, durante aqueles minutos que eu fiz, um híbrido do híbrido, quer dizer, você está com um amparador muito próximo de você, mas a Consciex se manifestando. E aquilo, eu vi nitidamente o quanto que aquilo refletia nele. Quanto mais a gente tirava a Consciex, mais ele agudizava. É como se houvesse uma simbiose tão antiga, tão crônica, que ele sofria com aquela condição. Ele passou mal, ele falou que era por conta disso, ele sabia que isso ia acontecer. Então, era uma cirurgia que estava acontecendo em vários momentos. Mas naquele arco voltaico eu vi o quanto que ele pode ser uma cirurgia mais profunda ou uma cirurgia ambulatorial. Então, existem arcos voltaicos, que é o habitual, né, o mais comum, a gente vai lá, faz, você percebe, faz a diz assim. Mas o campo que se instala ali, ele permite de tudo. Ter fenômenos, retrocognição, processo de tirar de Consciex. Então, foi muito rica essa experiência para ver o enrosco daqueles dois ali. Então, eu vi o contexto do passado, vi o que no caso a Consciex, cobrava dele, e ele tentava fazer com que ele dessomasse mais cedo. Né? Isso tudo ali aberto, ele já sabia disso, já conhecia a Consciex. Então, é nesse aspecto que eu quero dizer. Por isso que eu citei ali que são situações que predispõem, não necessariamente ao padrão, mas, dependendo do caso, aquilo pode se intensificar até o ponto de você perceber nitidamente a Consciex dentro de você. Tanto o amparador como, nesse caso, aí, o assediador. Né? E aí, após, no caso, para essa pessoa, ele ficou bem, ele melhorou? Ficou bem dentro daquela agudização. É como aquela pessoa que tem uma sinusite crônica que agudiza, fica mal, tem febre, não sei o quê, você trata, mas existem elementos ali que predispõem ele a ter uma sinusite crônica. Então, ele saiu daquela fase aguda, porque, abrindo o jogo, ele falou, eu quero me matar aqui dentro, e eu sei que é por causa dessa Consciex, então me ajuda. Então, a gente foi lá, e depois disso ainda fiquei com ele um tempo, e aí deu para acalmar, eles tiraram temporariamente a Consciex, ele passou mal, foi para o Village, a gente cuidou e tal, daqui a pouco ele falou, olha, já voltou, mas pelo menos eu estou mais forte. Porque o problema todo desse processo de semi-possessão mais negativa é a Consim ter lucidez e a Consim ter ambiente para botar limite. Às vezes não consegue resolver, mas fala, não, daqui não passa. E aí fica aquele lenga-lenga na cabeça dele, ali incutindo ideias mais, vamos dizer, negativas, entende? Entendi. Então, depois daquilo ele ficou melhor, ficou mais forte, voltou, entre aspas, ao padrão dele. E aí a gente percebe que isso eu acho que vai ainda essa vida, né, nesse caso. Mas não sei, vai que, por exemplo, eu já vi casos em ECP2 que a pessoa era muito antiga na Conscienciologia. Lá pelo 10º ECP2 eles conseguiram tirar, a pessoa ficou sem. Então é como se houvesse uma cirurgia em 10 etapas ali, pegando só o ECP2, óbvio que tem outras atuações, outras condições. Então, mas é uma coisa realmente difícil. É como se fosse
aqueles bebês que nascem grudados, né, chifópagos, e você ali tem que ir devagarinho, primeiro faz uma cirurgia, ninguém morreu, está todo mundo bem ali, faz outra, às vezes dá para fazer tudo de uma vez, às vezes não dá. Então eu vejo bem essa analogia aí com esse caso.